Às vezes, é preciso perder tudo, para descobrir o que realmente importa. Enquanto o mundo celebra vitórias visíveis, como carros, cifras e empresas, existem histórias silenciosas de pessoas que só encontraram um verdadeiro propósito quando tudo isso foi tirado delas. Essa é a história de um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, e mesmo assim, se sentia vazio. Até que veio a queda, a falência, a solidão, o fundo do poço. Mas foi ali, no escuro, que ele encontrou algo que nunca procurou antes: a fé. E a fé, diferente do sucesso, não se mede pelo que se tem, mas pelo que se entrega. Hoje, ele não vive para impressionar, mas para transformar. Prepare-se! O que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um recomeço, um testemunho, uma jornada de fé que começou quando tudo parecia ter acabado. Você acreditaria se eu dissesse que perder tudo foi o melhor que já aconteceu na vida dele? Durante anos, César foi o típico retrato do sucesso. Terno alinhado, escritório de frente para a avenida mais movimentada da cidade, reuniões fechadas com cifras de 6 dígitos, e uma agenda que mal permitia tempo para respirar. Seu império no ramo de eventos corporativos cresceu rápido, sustentado por uma confiança inabalável nele mesmo. Ele dizia que fé era algo bonito para os fracos, que vitória era questão de estratégia. E, por um tempo, ele teve razão. Mas a vida, às vezes, tem formas silenciosas de nos ensinar o que a arrogância insiste em ignorar. Foi numa quinta-feira à tarde, entre uma ligação e outra, que o chão começou a se abrir. Uma pandemia inesperada, contratos cancelados em sequência, clientes sumindo como poeira ao vento. Em menos de 3 meses, César viu sua empresa afundar como um navio sem leme. E com ela, foi também seu apartamento de luxo, seus carros, seus amigos de ocasião e principalmente, sua identidade. Ele evitava espelhos. A barba crescida, os olhos fundos e a expressão vazia não lembravam em nada o homem que uma vez se orgulhava de comandar reuniões milionárias. O silêncio da falência era mais alto do que qualquer ruído urbano, um silêncio que gritava fracasso, solidão, inutilidade. Durante dias inteiros, César se trancava no quarto alugado que conseguiu pagar com a ajuda do irmão. Não queria ver ninguém. Não respondia mensagens. Não comia direito. Apenas existia. A autossuficiência, seu maior orgulho, agora pesava como uma âncora no fundo do mar. Foi então, em uma noite chuvosa, que ele ouviu algo que mudaria sua história. Mas não foi uma voz celestial, nem uma visão milagrosa. Foi o som da própria respiração ofegante, misturada com o choro contido de alguém que finalmente aceita que precisa de ajuda. Pela primeira vez em anos, César dobrou os joelhos e orou. Não pediu dinheiro, nem sucesso, nem portas abertas. Ele só pediu: Deus, me mostra por onde recomeçar, se ainda existir um caminho. E foi ali, no chão frio daquele quarto escuro, que o verdadeiro milagre começou a se desenhar. Naquela noite, nada de extraordinário aconteceu, pelo menos não aos olhos do mundo. César não se levantou com dinheiro na conta, nem recebeu uma ligação salvadora. Mas algo dentro dele, que estava adormecido há muito tempo, começou a se mover. Era sutil, como uma brisa que antecede a tempestade. Pela primeira vez em meses, ele dormiu em paz. Nos dias seguintes, César passou a repetir aquela oração, simples, sincera, quase como um sussurro: Deus, me mostra o caminho. E o caminho não veio em forma de um milagre, mas de um convite. Um conhecido da juventude, que ele mal lembrava, o chamou para ajudar numa pequena ação social num bairro afastado da cidade. Estavam distribuindo marmitas e roupas para moradores de rua. Não pagava nada, mas precisava de alguém para carregar caixas, organizar filas e conversar com as pessoas. Ele quase recusou. Ainda sentia vergonha do fracasso, da aparência, do orgulho ferido. Mas algo o impulsionou a aceitar. Talvez aquela oração estivesse começando a ser respondida. No sábado seguinte, ele estava lá, com uma camiseta velha, carregando caixas e ouvindo histórias que jamais teria escutado na antiga sala de reuniões. Pessoas que viviam com R$ 15 por dia, mães que perdiam filhos para a violência, jovens com talentos enterrados pela falta de oportunidade. E foi ali, entre lágrimas, abraços e sorrisos sinceros, que César percebeu uma verdade desconcertante. Ele nunca foi tão útil quanto agora. As semanas viraram meses,
e ele continuava voltando. No começo, achava que estava ajudando. Depois, entendeu que era ele quem estava sendo ajudado. Ao se envolver mais com o projeto, César começou a ver algo que escapava aos olhos dos outros voluntários. Havia talento, força e potencial naquele lugar, mas também havia uma ausência quase absoluta de estrutura. O projeto era feito com amor, mas sem organização. Faltavam planilhas, faltavam metas, faltava visão. Coisas que ele, no auge de sua antiga empresa, sabia de cor. Foi então que decidiu usar aquilo que um dia o fez brilhar: sua capacidade de liderança, estratégia e gestão. Mas agora, com um coração diferente. Começou reorganizando os horários dos voluntários, criou um sistema simples de cadastro das famílias atendidas, e buscou doações com antigos contatos, não como um empresário pedindo patrocínio, mas como um homem contando histórias reais de vidas que ainda podiam ser salvas. Com o tempo, o projeto se transformou. Passou de uma ação mensal para um centro de apoio permanente. Ganhou um espaço físico pequeno, depois outro maior. Vieram oficinas de capacitação, acompanhamento psicológico e orientação espiritual. E junto com tudo isso, César sentia algo que nunca experimentou, nem nos dias de glória empresarial: propósito. Mas nada disso foi fácil. Durante essa nova caminhada, enfrentou críticas, desconfiança, falta de recursos e, por vezes, vontade de desistir. Em alguns dias, as orações voltavam a ser choros silenciosos, carregados de dúvidas. Só que agora, ele não estava mais sozinho. Ele sabia em quem confiava. E essa fé não o decepcionava, ainda que os resultados demorassem a chegar. Certa vez, um dos jovens atendidos pelo projeto se aproximou dele e disse: "Se não fosse esse lugar, eu estaria preso, ou morto. Obrigado por acreditar em mim." Naquele momento, César entendeu. Ele havia falido como empresário, mas estava renascendo como instrumento de Deus. Sua vida não era mais sobre cifras, era sobre o impacto que podia causar na vida dos outros. Hoje, César não tem mais uma cobertura luxuosa nem um carro importado na garagem. Ele trocou as reuniões corporativas por rodas de conversa com jovens em vulnerabilidade social. Trocou os gráficos de lucro por cadernos cheios de nomes, histórias e sonhos que ainda precisam de direção. E, ao contrário do que muitos poderiam pensar, ele não se sente menor, ele se sente inteiro. O projeto social que ajudou a transformar, atende, atualmente, mais de 300 famílias. Há oficinas de capacitação, apoio emocional, cursos profissionalizantes e, acima de tudo, a esperança. Tudo isso nasceu do que parecia ser o fim. E foi a fé, silenciosa no início, que guiou cada passo. César costuma dizer que sua maior falência foi espiritual e que seu maior lucro hoje é ver vidas sendo restauradas por algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Não há vaidade em sua fala. Não há orgulho ferido tentando se redimir. Há apenas alguém que entendeu que tudo que passou tinha um propósito maior. Em um de seus testemunhos, ele compartilhou: "Deus não reconstruiu minha empresa. Ele reconstruiu a minha identidade. Porque eu pedi uma saída, e ele me mostrou um caminho." É difícil ouvir sua história e não se questionar sobre o que realmente significa vencer na vida. O mundo mede sucesso com números, propriedades, status. Mas a fé mede por impacto, por entrega, por transformação. E César é prova viva de que a verdadeira grandeza nasce no momento em que você se ajoelha, não quando você se exibe no topo. O homem que antes mal olhava para quem vivia à margem, hoje se senta ao lado deles. O empresário que um dia disse não precisar de fé, agora não dá um passo sem ela. A queda não o destruiu, ela o curou. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto agora. Talvez esteja enfrentando perdas, portas fechadas, noites silenciosas que parecem não ter fim. Mas escute com atenção: o chão pode ser o melhor lugar para ouvir a voz de Deus. Às vezes, é ali que tudo começa de novo. A história de César não é sobre religião. É sobre fé. Fé em algo maior, fé em si mesmo, fé no recomeço. E se você chegou até aqui, talvez já esteja ouvindo o mesmo sussurro que ele ouviu naquela noite escura. Ainda há um caminho. A história de César nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, existe dentro de nós uma força maior, uma chama que não se apaga. Essa chama é a fé.
aquela luz que brilha no mais profundo do nosso ser e que nos guia para recomeçar, mesmo nas noites mais escuras. Em A Última Chama, acreditamos que todos têm essa luz acesa, pronta para reacender a esperança e transformar vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários. A chama ainda vive em mim. Inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se hoje você está enfrentando dificuldades, lembre-se, enquanto essa chama ainda queima, nunca é o fim. Que a fé seja sua força, e que você nunca deixe apagar a sua última chama.